Finalmente um deck bom nesse canal. O vídeo de hoje é meu rei dos jogos com essa nova versão de Thunder Dragon. Obviamente utilizando o que hoje em dia é uma das minhas skills preferidas no Duel Links, que é a controle de sobreposição. Que é a skill que você começa com a rede de camadas e começar o duelo com essa carta possibilita alguns combos com o Thunder Dragon bem interessantes. Mas vamos lá, vamos dar uma resumidinha do que é o deck e tal. O Thunder Dragon já é um arquétipo bem antigo no Duel Links, todo mundo já conhece, né? Cada Thunder Dragon tem dois efeitos. O primeiro você ativa descartando o Thunder Dragon e o segundo ativa quando o seu monstro é banido ou enviado do campo para o cemitério. O Águia você descarta ele para invocar um Thunder Dragon do seu cemitério ou da sua zona de banimento. E quando ele vai do campo para o cemitério ou é banido, você pode embaralhar a caixa na sua mão no deck e comprar o mesmo número de cartas. Lembrando que você não pode ativar esses dois efeitos no mesmo turno. Você escolhe qual você vai ativar no turno. Se você usar o efeito de invocar por invocação especial, você não consegue ativar o efeito de embaralhar sua mão e comprar outra. O Negro Dragão tem um efeito rápido de poder se descartar para adicionar outro Negro Dragão do Trovão do seu deck à sua mão. E quando ele vai do campo para o cemitério ou é banido, você pode adicionar uma carta Thunder Dragon do seu deck à sua mão. Já o Rugido, você pode descartar ele para adicionar à sua mão um dos seus cards Thunder Dragon que estiver banido ou no seu cemitério. E quando ele vai do campo para o cemitério ou é banido, você pode invocar um Thunder Dragon do seu deck. E por último, mas não menos importante, temos um Thunder Dragon que foge dessa regra, que é o Duo Dragão do Trovão. Ele é um monstro nível 8. Primeiro que ele não pode ser invocado por invocação normal, nem que ser baixado. Ele primeiro deve ser invocado por invocação especial da sua mão, ao banir o monstro de luz e o monstro de trevas do seu cemitério. Aí se for monstro Thunder Dragon, esse Thunder Dragon já é banido ativando efeito. Uma vez por turno, se o efeito de monstro for ativado na mão, esse card ganha 300 de ataque até o final do turno, que aí pra combar com seus Thunder Dragons ativando na mão, né? E quando esse card destruir o monstro do oponente em batalha, você pode banir um card do seu cemitério e adicionar o monstro Trovão do seu deck à sua mão. E uma vez por turno também, durante a fase final do seu oponente, você pode escolher um dos seus cards que estiverem banidos e colocar ele no topo do seu deck ou no fundo. Tendo em vista essa mecânica de banimento, de quando ele vai do campo pro cemitério, a gente usa algumas cartas chaves nesse deck. E o primeiro deles é o Lupino Distante. O Lupino tem o seguinte efeito: quando ele é invocado por invocação normal, você pode banir um monstro da sua mão e depois você bane um monstro do seu deck com o mesmo tipo que o desse monstro. Isso comba perfeitamente com seus Thunder Dragons, porque você consegue dar normal summon de um Lupino, banir um Dark da sua mão e depois banir um Rugido do seu deck, fazendo assim o Rugido e o Dark trigarem e você buscar uma carta e invocar um Thunder Dragon do deck. Mas além disso, se o Lupino for destruído em batalha, ou se ele for destruído por efeito de carta do oponente, você pode escolher um dos seus cards banidos e adicionar ele à sua mão. Então ele ainda recicla ali seus monstros que estiverem banidos. Outra normal summon desse deck, que é uma carta recentemente nova no Duel Links, é o Votis. O Votis, quando é invocado por invocação normal, você pode escavar os 3 cards do topo do seu deck. E se isso acontecer, você pode banir um monstro escavado para adicionar à sua mão um monstro com o mesmo nome do seu deck, ou dentre outros cards escavados. E além disso, você embaralha o resto do deck. A ideia é você dar normal summon de um Votis e tentar banir um Dark ou um Rugido. Porque aí você bane ele, ele vai ativar efeito e você ainda adiciona uma cópia desse mesmo monstro para a mão. Além disso, uma vez por turno, durante a fase final, se esse card estiver no seu cemitério porque foi enviado para lá nesse turno, depois de ser invocado por invocação normal ou baixado, você pode escavar os 3 cards do topo do seu deck. E se acontecer, você coloca eles na ordem que você quiser. Isso é bem interessante, por exemplo, para você tentar escavar um Levianeiro, tentar escravar uma carta-chave que você vai precisar no seu próximo turno. Outro monstro que comba perfeitamente com a mecânica é o Dragão do Caos Levianeiro. Ele é que nem o Du, tá? Ele não pode ser invocado por invocação normal ou baixado, ele primeiro deve ser invocado por invocação especial da sua mão, de luz e ou de trevas do seu cemitério. E quando invocado dessa forma, você pode ativar esse efeito dependendo dos monstros que você baniu. Se você banir só monstros luz, você pode invocar por invocação especial um monstro do seu cemitério em posição de defesa. Se você baniu só monstros trevas, você embaralha uma carta aleatória da mão do seu oponente no deck. E se você banir tanto luz como trevas, que é o que você vai fazer na maioria das vezes, você destrói 2 cartas no campo sem dar alvo. Então ele é basicamente o boss do Thunder Dragon. Então ele vai entrar banindo monstros Thunder Dragon do seu cemitério, fazendo assim você ativar os efeitos desses monstros, e ainda vai entrar destruindo 2 cartas do oponente. Mas ele não pode atacar no turno que ativa esse efeito. Como a gente quer acessar logo o Levianeiro, eu utilizo aqui 3 cópias da Melodia Despertar o Dragão, que tem feito descartar uma carta e acionar 2 monstros dragão com 3.000 mais de ataque e 2.500 ou menos de defesa. Adivinhe quem tem essas características? Levianeiro. Mas outro monstro que tem essa característica é o Dragão Avançado de Olhos Anômalos. Essa é uma carta interessante, porque você ativa a melodia, você pode buscar o Levianeiro e ele, para você ter mais uma variação de monstro. E qual é o efeito desse monstro? Você pode oferecer como tributo um monstro de nível 5 ou superior para invocar esse card por invocação tributo. Normalmente você precisaria tributar 2 monstros para invocar ele, né? Mas se você tributa um nível 5 ou superior, você só tributa 1. Aí, se esse card for invocado por invocação tributo, você pode destruir um monstro controlado pelo seu oponente, sem dar alvo. E se isso acontecer, você causa o dano ao seu oponente igual a metade do ataque original daquele monstro. Dá um bannerzinho ali que talvez seja o suficiente para você finalizar algum jogo. Aí, além disso, quando esse card destruir um monstro em batalha, você pode invocar por invocação especial um monstro de nível 5 ou superior da sua mão ou do seu cemitério em posição de defesa. E você só pode ser feito uma vez por turno, tá? Então ele é uma opção ali para você triar um bicho do oponente, tributando o Thunder Dragon seu, esse Thunder Dragon tributado vai ativar efeito porque foi do campo pro cemitério, enfim, jogadas do Thunder Dragon. E aí, como a gente utiliza aqui a mecânica de banimento, obviamente a gente utiliza uma cópia da Fascinação das Trevas, que é uma carta que você compra 2 cartas e depois bane o monstro de trevas da sua mão, ou se você não puder banir, você tem que enviar toda a sua mão pro cemitério. Temos aqui vários monstros de trevas, mas obviamente você vai dar foco para banir tanto o Rugido quanto o Dark, porque eles ativam efeito quando são banidos. E pensando nisso também, o Sarcófago Dourado, que você ativa ela e bane uma carta direta do seu deck, justamente para ativar o efeito dos seus Thunder Dragons diretamente do deck. Agora vamos lá, partindo pro extra deck,
aqui temos umas coisas a se considerar, tá? Definitivamente a principal carta que você quer acessar é a Beatriz da Dama Eterna. A Beatriz da Dama Eterna tem o efeito aqui de facilitar a invocação no deck de Burning Abyss, você não vai utilizar, tá? Mas qual é o efeito principal dela? É que uma vez por turno, efeito rápido, você pode associar uma matéria dela e enviar uma carta do seu deck para o cemitério. Isso permite com que a gente utilize vários one-offs nesse deck, tá? O que são one-offs? São cartas que você utiliza uma cópia pontualmente no seu deck, porque você consegue acessar elas facilmente. E quais são os one-offs desse deck, tá? Além, obviamente, aqui do dragão, porque você consegue acessar aqui pela melodia. Eu utilizo uma cópia aqui do Stego Cyber. O Stego Cyber é um monstro de nível 6, isso faz ele ser melhor ainda, que durante o cálculo de dano, se o monstro do seu oponente atacar enquanto esse card estiver no seu cemitério, você pode pagar 1000 pontos de vida, invocar esse card por invocação especial, e se isso acontecer, você não sofre dano de batalha dessa batalha, mas você bane o Stego Cyber quando ele deixar o campo. Pelo fato dele ser nível 6, você consegue acessar alguns Exceed Sank 6 com ele, e aí ele vira matéria Exceed, e depois se ele sai do campo como matéria Exceed, ele volta pro cemitério e não é banido. Então é uma carta bem interessante aí no seu deck, para você estar enviando ele pro cemitério pelo efeito da Beatriz. Outro monstrinho interessante para você estar enviando pro cemitério é o Cruzador do Engajamento, que quando ele cai no cemitério ele tem dois efeitos. O primeiro é que você escolhe um monstro com a face para cima que seu oponente controla, e você coloca ele virado para baixo, você dá um book nele. E o segundo é que você escolhe uma magia armadilha com face para cima que seu oponente controla, e você devolve ela pra mão, e nesse turno seu oponente não pode ativar cartas com o mesmo nome que o card devolvido para a mão por esse efeito. Bem interessante esse monstro. E por último, mas não menos importante, uma cópia aqui da Travessura dos Gnomos, que tem dois efeitos, tá? O primeiro é que primeiro ativando ela no campo, que nesse turno você reduz em 1 os níveis de todos os monstros na mão de cada duelista, mesmo depois que eles forem invocados ou baixados. Isso permite que, por exemplo, você tá enfrentando um deck de Exceed, rank 4, você ativa essa carta e os monstros que são nível 4 na mão do oponente ficam nível 3. E aí ele não consegue utilizar esses monstros para fazer Exceed. O grande problema disso é que skills como a do Star Seraph, que invoca monstros do deck, caga pra isso, né? Você vai invocar o bicho ali rank 3 da sua mão, vai invocar um bicho nível 3 da sua mão, beleza, mas vai invocar outro do deck que não vai ser afetado por esse efeito e vai vir nível 4. Aí ativa o segundo efeito da skill, embaralha nível 3 e invoca o nível 4. Então acaba não sendo tão eficiente quanto era contra o Tachyon na época que essa carta era muito usada, por exemplo. Mas por que você usa uma cópia? Porque ela tem esse mesmo efeito no cemitério. Você pode banir essa carta do cemitério, isso é um efeito rápido, que é uma armadilha, obviamente, e você também reduz em 1 o nível de todos os monstros na mão de cada duelista. É uma opção interessante, até mesmo contra o Star Seraph pode prejudicar o deck, mas é uma carta mais estratégica desse deck, tá? Mas a Beatriz faz mais coisas além de enviar uma carta do deck pro cemitério, tá? Se ela é destruída por batalha ou por efeito e enviada pro cemitério, você pode invocar por invocação especial um monstro Abismo Ardente do seu deck nacional, ignorando as condições de invocação. Nessa decklist aqui a gente invoca o Virgil, que é basicamente um monstro de 6 estrelas e 2500 de ataque, que quando é destruído por batalha ou por efeito, você compra uma carta. Então comprar carta é sempre bom, né? Mas ele tem características muito boas pra esse deck, tá? Ele é nível 6 e ele é luz. Então, são pequenas características que fazem o Virgil até ser útil nesse deck. Aí, fechando o extra deck, como a gente utiliza vários monstros aqui de nível 8, o Duo, o Levianeiro, o Dragão Avançado, obviamente temos que utilizar Jinguiço. Conseguimos invocar monstros de nível 6, temos que usar o Ptolomeu, um dos melhores Sank 6 do jogo. Eu utilizo um Rufião, só que eu confesso que eu não gosto muito dele. Tá pra chegar um Exceed novo no jogo, que vazou no Datamind, que é o Evozar Lars. Quando o Evozar Lars vier pro jogo, talvez você substitua o Rufião por ele, tá? Mas, como a gente não tem ele no jogo ainda, o Rufião tá aqui, nega efeito de monstro no campo e causa um burnzinho ali de leve, é útil. Um Dueler, como rank 4, você também pode utilizar o Ódio Maligno Pesadelo, que você faz ele utilizando 2 monstros de nível 4 de trevas, você consegue facilmente colocar 2 monstros de nível 4 de trevas no campo por causa da skill. Você, por exemplo, pode dar normal summon de um Lupino para ativar o efeito dele, e caso você tenha um Vote sobrando na mão, você ativa o efeito da magia, que é a skill colocar no seu campo, dá alvo no Lupino, invoca o Vote da mão, já tem 2 monstros ali nível 4, junta e faz um rank 4. Como os dois são trevas, você consegue estar invocando o Pesadelo, que é esse monstrinho aqui, pra quem não lembra, tá? Ele tem efeito aqui de poder, de que quando o oponente invoca um bicho por invocação especial, você coloca ele virado pra baixo, você consegue ativar esse efeito 2 vezes no turno, tá? Mas, caso você queira algo mais consistente, você consegue também utilizar um Zephyr, tá? Que é esse monstrinho aqui, você envia ele pro cemitério pelo efeito da Beatriz, e aí você consegue ativar o efeito dele do cemitério, voltar a sua rede de camadas pra mão, e invocar ele por invocação especial. E aí você ganha um monstro em nível 4 a mais, sem necessariamente ativar o efeito da sua rede de camadas. E você tem que usar nesse deck links, tá? Pra você, às vezes você vai estar com o seu campo travado, e você vai precisar usar esses monstros pra fazer link. E aqui eu utilizo um kitzinho de Nightmare, tá? Uma Fênix e um Unicórnio. Bom, a skill não tem muito o que comentar não, basicamente o efeito que você vai utilizar aqui da rede de camadas é o de invocar um monstro por invocação especial com o mesmo nível da sua mão ou do seu cemitério, tá? Isso permite com que você faça mais volume de jogo com Thunder Dragon e acesse campos turno 1, que esse deck normalmente não conseguiria. Vamos ver isso no C-Plays, simbora pra eles. Bom, nada mais justo do que a gente começar pelo replay do Kog, o replay que eu tava lendário 5, enfrentei um cara lendário 5, eu também nem lembro agora, e peguei Kog, inclusive é brasileiro, é VGDLCZ, não sei se você é inscrito, cara, se você vê os vídeos do canal, mas aqui foi a 4ª vitória, essa aqui foi a 5ª, eu não sei porque não mostrou ali que eu tava subindo, enfim, turno 1, vamos lá tentar jogar um turno 1 aqui. Minha mão
Não foi das melhores, eu preciso dar sorte aqui com o efeito do Votes, de escavar um monstro Thunder Dragon pra poder ativar efeito e fazer efeitos. Enfim, dou normal sumo do Votes, vou tentar escavar aqui, dei a sorte de escavar um rugido, tá? Vou banir esse rugido pra adicionar um rugido do deck pra mão. Esse rugido banido vai ativar efeito, vou invocar o terceiro rugido do meu deck, e aí eu consigo ativar efeito aqui da rede de camadas, e invocar o rugido que eu busquei pelo efeito do Votes, tá? Da minha mão. E aí eu consigo juntar dois nível 6 aqui pra invocar a Beatriz. E é isso que você quer fazer com o Thunder Dragon, tá? Você quer acessar sua Beatriz. Inclusive, eu nem cheguei a falar dessa cartazinha aqui, que é a Maga da Ilusão Aprendiz. Eu simplesmente pulei ela, mas ela é mais um Special Summon nível 6 que esse deck tem, tá? Você descarta uma carta, invoca a Maga da Ilusão Aprendiz. Você pode descartar, por exemplo, em uma mão que você abra, por exemplo, com a Maga da Ilusão Aprendiz e um Rugido, já é uma Beatriz, porque você descarta o Rugido, invoca a Aprendiz, dá efeito da rede de camadas, dá alvo na Aprendiz e invoca o Rugido do seu cemitério, tá? Então, a rede de camadas permite algumas jogadas que antes o Thunder Dragon não tinha, por causa desse Special Summon da mão e do cemitério. Enfim, acessei aqui a Beatriz, já vou dar o efeito dela no meu turno, pra enviar uma carta pro cemitério. Vou enviar aqui a Travessura dos Gnomos, eu tava suspeitando que era um deck de Shark do outro lado, tá? Então já enviei a Travessura dos Gnomos. E é isso, ainda dou aqui a melodia descartando o Dark para adicionar um Levianeiro e o segundo Levianeiro. Aqui eu não quis adicionar o avançado, eu quis ter mais cópias do Levianeiro da minha mão, porque o Levianeiro entra especial, né? Então pode vir a ser mais útil. Eu abri aqui com o One-Off do Cruzador, triste, não vai ser muito útil aqui, mas passamos pro cara. Já no começo do turno dele já dou a Travessuras aqui, tá? Pra diminuir o nível de geral. Ele ativa aqui a skill. Isso que é foda, né? A Travessuras talvez não seja uma carta muito interessante nesse meta atual, porque os bichos entram, porque os bichos não estão entrando da mão, né? A skill descarta a carta, os bichos entram do cemitério, então acabou que não foi muito útil aqui. Enfim, o Tubarão mão direita entra, aí o esquerda também entra, aí eles juntam os dois aqui pra fazer o Bahamut, sem problema. Eu tô deixando o cara jogar, quer dizer, eu dou o efeito aqui da Beatriz, mas eu não tinha o cruzador pra enviar do deck pro cemitério, tá? Não sei porque eu dei o efeito dela já agora, tá ligado? Talvez, não sei, só não entendi. Mas enfim, não mudou nada porque o cara vai dar cálice na Beatriz, sem problema. Acho que ele teve medo de enviar justamente o cruzador pro cemitério e buscar o Bahamut dele, tá? Vamos lá, ele dá o efeito do Bahamut, descarta a carta, invoca esse bicho. A verdade, normal soma desse bicho. Acabou que a carta foi útil, tá? Porque esse bicho aqui veio com nível 3, esse bicho aqui também veio com nível 3. Ele ativa a skill dele aqui, né? Revela aí, dá alvo ali, anexa, vai negar uma carta minha, negou aqui meu voto e diminuiu o ataque dele pela metade. Fez aqui o Vespanato, utilizando o Bahamut, e aí descartou carta ali pra fazer o lanceiro, tá? Vai bater em geral, bateu aqui, aí ele ativa o efeito aqui, só que ele não consegue passar pela bunda da Beatriz, tá? A bunda da Beatriz é, porra, bem grande, né? Ela é bem bunduda. Enfim, ele bateu no Votes, o Votes, como foi invocado por invocação normal e foi pro cemitério, na fase final ele ativa o efeito, eu escavo 3 cartas topo do meu deck, adiciono uma delas e coloco na ordem que eu quiser, tá? Coloquei o Hulk aqui, não faz sentido eu botar a melodia, porque eu já tenho meus Levianeiro na mão. Vamos lá, descarto o Hulk pra invocar o rugido na minha zona de banimento. Ele dá Bottleness, isso é interessante porque o Bottleness vai fazer meu rugido ser banido, e ele banido ativa efeito, aí invoca um Hulk do deck. Agora eu vou banir aqui em geral, tá? Banir um Luz e 2 Trevas pra invocar o Levianeiro. Como eu bani Luz e Trevas, eu vou conseguir destruir, eu vou poder destruir 2 cartas dele, eu vou destruir aqui. E como também eu bani o Dark, eu vou adicionar uma carta Thunder Dragon do meu deck à minha mão. Vou adicionar aqui o Du. Aí o Levianeiro vai destruir 2 monstros dele, destruir esses 2 aqui. Vou dar o efeito da rede de camadas, dando alvo no meu Hulk e invocando o rugido do meu cemitério. Você percebe como a rede de camadas dá umas jogadas diferenciadas pro Thunder Dragon? Porque em um cenário normal, eu não conseguiria dar Special Summon de mais um nível 6 pra juntar e fazer um Exceed. Com a rede de camadas eu consigo. Eu vou juntar os dois aqui para fazer o Ptolomeu. O Ptolomeu vai tirar o Vespanato dele sem que ele ative efeito de flutuar, tá? E aqui eu invoco o Du e bato com geral, tá? Finalizando a partida e pegando o meu rei dos jogos nessa temporada de agosto. Embora eu esteja postando esse vídeo, aí ó, o fundo diferenciado do COG. Embora eu esteja postando esse vídeo no final de agosto, acho que esse vídeo vai ser no dia 29, no dia 30, eu peguei esse rei dos jogos lá pro dia 15, tá? E eu não sei porque eu demorei pra gravar esse vídeo, mas finalmente eu tô gravando ele e tem tudo pra sair ou no dia 29 ou no dia 30. Vamos para os próximos replays. Vamos lá, um replay de novo como primeiro contra uma Cherie Le Baronnet de Fleur. Vamos lá, sarcófago, Dark, Du e Hor. Vamos ver o que a gente faz aqui. Rede de camadas, eu vou ativar esse sarcófago pra banir o rugido. O rugido vai invocar um Dark do deck. Eu vou tributar esse Dark pra invocar o Hor da minha mão por invocação tributo. Esse Dark vai ativar efeito. Eu vou adicionar um Hulk pra minha mão. Eu vou descartar esse Hulk e invocar o Hor banido. Vou juntar os dois. Mas antes, eu vou aqui dar Special Summon do Hulk do meu cemitério, e aí com o Hulk e esse Hor eu junto pra fazer uma Beatriz. Essa Beatriz vai enviar pro cemitério a Travessuras, e aqui eu passo o campo com uma Beatriz, que vai ter o efeito de enviar a carta do meu deck pro cemitério, possivelmente um cruzador, um Stegocyber, cruzador pra bocar o bicho do oponente, ou Stegocyber pra eu garantir que eu não vá morrer. E o Hor aqui também é interessante, porque se ele vai pro cemitério, ele flutua invocando o Thunder Dragon do deck, então dificilmente eu morro aqui. A Beatriz também flutua, então tá bem safe. Vamos lá, eu já dou o efeito aqui da Trap, diminui o nível geral. Acabou que era um Crusadia, eu já dou aqui o efeito do cruzador, dou o efeito da Beatriz, no caso
enviando o cruzador pro cemitério pra bucar esse bicho dele, tá? Buquei. Ele ativa aqui Espada da Luz Reveladora, pega, e é um Crusadia Mech Knight. Ele invoca aqui o Púrpura, o Purple, vai banir ele pra adicionar uma carta Mech Knight do deck pra mão. Aí Special Suma aqui do azul, vai buscar a carta, né? Buscou vermelho. Aí vai Special Suma aqui do índigo, vai juntar os dois pra fazer o link. Esse link vai descartar a carta e vai adicionar Trap pra mão, tá? Tentou bater aqui, eu dou o efeito aqui do Dark justamente pra limar o meu deck e poder diminuir o meu deck pra poder comprar as cartas que eu quero, né? Descarta o Dark pra adicionar outro Dark. Ele bate aqui no Rugido, quando vai cair no cemitério invoca um bicho do deck, e esse bicho volta pra minha mão na fase final. Esqueci de avisar esse detalhe, tá? O monstro que o Rugido invoca, ele volta pra mão na fase final, por isso eu invoquei aqui o Hawk pro Hawk voltar pra minha mão, tá? Enfim, meu turno, começa aqui descartando o Hawk pra invocar um Rugido do cemitério, ele já dá aqui a Trap, tá? Eu dou a rede de camadas, dou alvo no Rugido, invocando aqui o Stegocyber da minha mão, já pra enviar esse Stegocyber pro cemitério, tá? Porque eu comprei ele. Vou juntar os dois aqui pra fazer o Ptolomeu, é que eu tento ativar o efeito do Ptolomeu descartando o Stegocyber pra voltar o bicho dele, só que ele dá o efeito aqui do Índigo, movendo o Índigo pra camada do Ptolomeu, e por causa da Trap, meu monstro é negado, tá? Vou banir aqui geral, pra invocar um Du, na coluna aqui do Link pra poder destruir o Link pro batalha, tá? O Dark, como foi banido, vai ativar efeito. Ele invoca essa Trap aqui, sem problema. O Dark vai adicionar outro Hawk um Hawk pra minha mão. A Trap vai adicionar uma magia, tá? Eu só passo. Eu não podia nem bater, né? Por causa da Espada da Luz Reveladora, esqueci desse detalhe. Mas enfim, passou. O Púrpura, como não tem espaço pra voltar pro campo, o Púrpura volta pro cemitério. Acho que foi até misplay do cara ter invocado essa Trap, tá? Enfim, juntou aqui o Link 2 e a Trap pra fazer um Equimax. Aqui ele tava muito crente que ia matar, tá? Invocou um bicho na seta aqui, por 7 minutos de ataque. Tentou bater aqui, só que ele esqueceu do meu Stegocyber. Stegocyber se invoca, eu não tomo esse dano. Infelizmente, meu Ptolomeu vai pro cemitério, é destruído. Enfim, na fase final, pelo efeito Du, vou voltar uma carta pro fundo do meu deck. Comprei uma carta, vou juntar aqui a Beatriz e o monstro que tava aqui, que eu esqueci, o Du, pra fazer uma Fênix. Na seta do Equimax, aqui como não tem nenhum monstro Mech Knight, eu consigo ativar o efeito da Fênix, tá ligado? Pra destruir a trap dele e, consequentemente, o monstro. Comprei o sarcófago, porque tá na seta aqui, né? Vou banir o Rugido do deck, pelo efeito do sarcófago. O Rugido vai invocar um Hawk. Vou tributar esse Hawk pra invocar um Hawk da minha mão. E agora, como o Hawk caiu no cemitério, eu consigo ativar o efeito do Hawk, embaralhar essa carta na minha mão pra comprar outra, tá? E acabou que eu dou muita sorte aqui na carta que eu compro, tá? Porque eu acabo comprando o Levianeiro. Excelente draw. Vou juntar os dois aqui pra liberar o campo e também pra fazer um Rufião. E agora eu vou banir um Luz e 2 Trevas pra invocar o Levianeiro da minha mão. Levianeiro se ativando efeito, destruindo tanto a Espada da Luz Reveladora dele, quanto o Equimax, tá? Agora eu bato aqui no Púrpura, ele tenta aqui ativar o efeito do Púrpura, eu vou negar, ainda dá um bannezinho, tá? Bato. Não consigo bater com o Levianeiro, ainda que eu ative o efeito dele. Ele tá no top deck. Compra ali um monstro, o Púrpura, Special Summon. Compra aqui o Céu Azul. Ele tenta aqui dar efeito do Céu Azul. Nem tenta, né? Porque eu acho que ele não tinha carta mais na mão pra buscar. Mas qualquer coisa que ele ativer aqui, eu tenho efeito do Rufião, tá ligado? Eu podia até ter negado o efeito do Púrpura, só que eu não quis, porque eu queria negar o efeito do Céu Azul. Mas acabou que ele não ativou. Invocou aqui o Link, mas porra. Vou dar efeito do Rei de Camadas. Invocar o do Dragão do meu cemitério. E aí que tá fácil, né? Vou juntar os dois nível 8 aqui para fazer o Dinguiço. O Dinguiço lida com esse Link. E aí o campo tá livre pra finalizar, tá? Vitória, e vocês conseguiram ver algumas jogadas interessantes que esse deck consegue fazer. Vamos pro próximo replay. Vamos lá, terceiro replay aqui contra um Silvio Sawatari. Primeiro de novo. Tomara que eu tenha salvo algum replay segundo, mano. Eu não lembro. Mão estranha, tá? Bom, abri com 2 nível 8 aqui e a melodia. Tá uma mão travada aqui, mas pelo menos abrir com esse sarcófago. Vocês vão ver o que eu consigo fazer. Eu vou ativar esse sarcófago, enviar o Rugido pro cemitério. O Rugido vai invocar o Dark. Eu vou tributar esse Dark pra invocar aqui o meu avançado. O Dark, como foi tributado, vou adicionar a carta do meu deck pra mão. Vou adicionar o Hawk. Hawk descartado pra invocar o Rugido. Rede de camadas, dou alvo no Rugido. Invoco o Hawk do cemitério. E aí eu acesso a minha Beatriz. Você quer sempre acessar a sua Beatriz. E vocês conseguem ver que com a mão torta, uma mão que normalmente o Thunder Dragon não acessaria a Beatriz, por causa da skill Rede de Camadas, o deck consegue acessar essa Beatriz, tá ligado? Então, bem interessante, tá? Beatriz já tive efeito, enviando a Trap de novo pro cemitério, e vamos lá, já dou o efeito a Trap. Ele começa dando buraco negro, não vou perder aqui a viagem com a Beatriz, tá? Vou enviar o Stegocyber pro cemitério. Beatriz destruída, invoca aqui o Virgil, ele é um Evil Gema, tá? Ele invoca aqui a Execute, invoca a Lila, aí invocou o Link Lila invoca a Execute, aí vai invocar o Link Execute, esse Link Execute vai invocar o Link Lila vai papocar a carta no campo, ele papoca meu Virgil, o Virgil destruído, comprou a carta, aí ele ativa aqui um Prisão da Abominação, é um Evil Twin Unchained Ghost desse deck, tá? Tô usando ele na minha outra conta. Ele aqui, ele abriu full, né? Destruiu aqui a Aruha, Trap vai invocar a bichinha aqui, a Sarama, vai setar, vai destruir a Aruha, esse Aruha vai invocar a Abominação, Abominável, né? Vai juntar os dois aqui pra fazer a raiva, e vai passar assim. Eu dou efeito aqui do Stegocyber, pra não morrer, e ainda o Stegocyber fica no campo, porque ele tem uma bunda maior que o ataque desses monstros, sem problema. Vou banir geral aqui, pra invocar o Levianeiro e já forçar as interações dele, tá? Vou banir o Dark e o Roar, os dois vão ativar efeito, tá? Ele dá aqui o efeito do Link dele, pra juntar meus dois aqui e fazer um unicórnio, sem problema. Eu invoco aqui um Roar do deck, e vou adicionar pra mão um Hawk. O Levianeiro vai destruir tanto o Link quanto o unicórnio, porque
pra os dois não ativarem efeito, tá? O unicórnio, como foi destruído na mesma corrente que foi invocado, ele nem chega a ativar efeito. Agora do efeito da rede de camadas, invoco o Hulk do meu cemitério, vou juntar aqui o Stegocyber e o meu Rugido pra invocar o Ptolomeu. Ele dá aqui a trap dele, tá? Pra destruir a Sarama dele e o meu Ptolomeu. A Sarama destruída ativa efeito, invoca aqui o Aruha, sem problema. Hulk descartado pra invocar um Thunder Dragon da zona de banimento. Vou juntar os dois aqui pra fazer o Rufião e passo assim, tá? Não quis bater no bicho dele, porque o bicho dele destruído invocaria o bicho do deck. Eu acho que de qualquer forma eu não conseguiria matar ele aqui, então nem quis arriscar, tá? Ele dá norma sumo da Lila, vai juntar os dois aqui pra fazer o Link Lila. Ele tenta ativar efeito e como eu tenho um Bowser no campo, eu nego, tá? Sem problema. Link negado. O turno volta pra mim? Volta pra mim. Vamos lá. Ele começa dando aqui a Spell, ativando essa trap não sei pra quê, pra invocar esse bicho não sei pra quê. Acho que seria até mais interessante ele ter invocado esse bicho aqui. Enfim. Vou banir aqui Monstros Luz e Monstros Trevas do meu cemitério pra invocar o Levianeiro. Esse Levianeiro vai entrar destruindo duas cartas do oponente. O Rugido, como foi banido, vai ativar efeito. Ele tenta ativar aqui efeito da Lila, eu nego com Bowser. Enfim, interações, invoca um bicho do deck, destruo carta, rede de camadas, dou alvo no Levianeiro, invoco outro Levianeiro do meu cemitério. Vou juntar os dois aqui pra fazer o Dinguice e aqui eu tenho um dano letal pra tá finalizando, tá? Vitória contra o Evil-Twin Unchained, que é um deckzinho muito forte, eu gosto bastante desse deck, mas que o Thunder Dragon amassou, não tem jeito. Vamos lá, um replay contra um Mizar, e aqui sim a trap Travessura dos Gnomos vai ser bastante útil, porque esse Mizar é um Tachyon. E essa trap é extremamente forte contra o Tachyon, ó. Vocês vão ver, tá? A skill ativando, vamos lá. Melodia, descartando o Roar pra adicionar dois Levianeiro. Adicionei o Levianeiro avançado, nesse caso, tá? Vamos lá, descarta esse Hulk, invoca o Roar. Skill, dou alvo no Roar, invoco o Hulk do cemitério e acessamos a Beatriz, que é o que a gente quer fazer. Acessando essa Beatriz, já vou enviar a trap pro cemitério, passo o turno pro cara, começo do turno, dou a trap, e aí o cara não consegue fazer mais nada, tá? Ele só seta 3 cartas. Na fase final ainda, já ativa a fita Beatriz de novo, vou enviar aqui o Dark. Por que envio o Dark? Porque em nenhum momento aqui eu acessei o Dark, então já vou enviar ele pro cemitério, porque nesse turno aqui eu consigo banir ele, e ele banido eu consigo adicionar a carta, tá? Vou banir aqui geral, pra invocar o Levianeiro, e aí, porra, aí é o cenário ideal pro Levianeiro, tá? É o Levianeiro entrando, banindo o Monstro Luz, um Dark e um Rugido, que é um Levianeiro que destrói duas cartas, busca uma carta e invoca um bicho do deck. Isso aqui é muito forte, tá? Isso aqui é lindo demais. Vamos lá. Invoco um Roar, adiciono um Hulk e destruo as duas setadas dele. Agora eu descarto o Hulk pra invocar esse Roar. Vou juntar os dois aqui pra fazer um Ptolomeu, pra tirar esse bicho setado dele, que eu nem cheguei a ver o que era. Só viro geral pra ataque e ia finalizar, o cara desistiu, tá? Esse replay aqui foi basicamente pra mostrar o quanto a trap pode ser forte contra determinados decks. E o quanto o turno 3 desse deck é muito forte, por causa do Levianeiro. Entrando, destruindo duas cartas, buscando carta, invocando carta do deck, mano. É muito forte, tá? Muito forte. E o último replay aqui contra um Kite Tenjo, finalmente um replay do turno 2. Tava demorando, tá? Foram 4 replays do turno 1. Às vezes eu nem percebo, tá, galera? Eu vou salvando os replays que eu acho mais interessante. Ou às vezes é 4 replay turno 1 ou 4 replay turno 2. E acaba que vai, tá? Eu não me preocupo muito em equilibrar. É legal quando tem replays equilibrados, é legal, mas, pô, às vezes não tem como, né? Você vai jogando, os replays que você foi turno 2 não são tão legais assim, tá ligado? E o cara tá jogando aqui, tá? É um Galaxy, invocou um dos bichos aí, 2 bichos nível 8. Vai juntar os dois aqui pra fazer um Felgrand. Aí vai dar Special Summon de mais um bicho e vai juntar os dois aqui pra fazer um V-Mana, ou seja, o cara passou com interações, tá? Um V-Mana e o Felgrand, vamos ver se a gente consegue passar disso. Vamos lá, dou normal sumo do meu Votis, na falta de um Lupino, o Votis cobre bem essa função, tá? Vou escavar 3 cartas aqui, já escavei o Dark, já tô feliz. Dark banido, Dark pra mão. Dark banido, ativo efeito, vou adicionar uma carta pra mão. Ele nega com V-Mana, não sei se foi o ideal, talvez tenha cartas mais interessantes pra você negar com esse V-Mana, sem problema, Dark negado. Vou ativar essa melodia, descartar um Dark pra adicionar um Levianeiro, outro Levianeiro, quis adicionar os dois aqui, tá? Agora eu vou dar Fascinação das Trevas, comprar 2 cartas e banir um bicho Trevas. Vou banir o Rugido aqui, que ainda não ativou efeito. Ele banido, ativa efeito, invoca um bicho do deck. Vou invocar aqui outro Rugido, vou descartar esse Hulk pra invocar um Rugido banido. Vou juntar os dois aqui pra fazer um Bowser, porque é um Bowser. Porque agora, independente do efeito que eu ativar, se ele tentar negar pelo efeito do Felgrand, eu consigo negar o Felgrand dele pelo efeito do meu Bowser. É o que eu vou fazer aqui, tá? Vou ativar o efeito da rede de camadas, invocar o Lupino da minha mão. Por quê? Porque, presta atenção, tá? Eu tenho um Dark e um Luz no meu cemitério. E pra invocar um Levianeiro, eu preciso de pelo menos 3 monstros que sejam Dark ou Luz. Como eu vou fazer pra ter mais um monstro no cemitério? Eu vou invocar um bicho nível 4 da minha mão, vou juntar os dois aqui pra fazer um Dueler, dar efeito do Dueler detachando a matéria. Agora eu tenho 3 monstros que são trevas ou luz no meu cemitério. Eu consigo banir esses 3 pra estar invocando o Levianeiro. Levianeiro esse que vai banir, destruir os 2 monstros do cara. E aqui eu tenho o dano pra finalizar, tá? Mesmo o cara passando com 2 interações, que é um V-Mana e um Felgrand, conseguimos finalizar, conseguimos passar por elas e ainda dar o TK. Ou seja, o deck também tem um bom potencial turno 2. E esse é o deck de Thunder Dragon, essa nova versão que eu gostei bastante, tá? Vocês sabem qual é a minha opinião sobre Thunder Dragon. É um dos meus decks preferidos do Duel Links, da história do Duel Links. Eu adoro esse deck. Já joguei com ele em diversas versões. Na época que foi meta, na época que não era meta, na época
que tinha a versão Synchro, aí a versão Levianeiro Turbo, a versão Exceed, porra, peguei todas essas versões, joguei com todas, e até hoje me divirto com esse deck, que realmente é um deck divertido, tá? Faz você pensar, as jogadas não são tão óbvias assim, tá? A deck build do deck também não é tão óbvia, eu gostei bastante dessa versão, enfim, eu gosto muito desse deck, sempre que eu puder atualizar e trazer novas versões pra vocês, eu vou estar trazendo. Bom, mas esse foi o vídeo, se você gostou, não esqueça de deixar seu like, mano, se você gostou muito, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder nenhuma novidade, e é claro, cogite virar membro, mano, você clica aqui em Seja Membro, você paga um valor mensal de, se não me engano, é R$4,99, e você tem acesso a vídeos antecipados do canal e também acesso ao grupo do WhatsApp pra gente trocar uma ideia sobre o jogo, sobre lançamentos do Duel Links, sobre qualquer coisa a gente tá trocando ideia, tá? Se você virar membro, você tem acesso a ele. E se possível também, eu não sei se já tá aparecendo nos vídeos do meu canal, se tiver um botão hype aí pra você hypar o vídeo, clica aí em hypar, que isso ajuda bastante também os criadores de conteúdo no YouTube, tá? Se tiver aparecendo aí hypar, se você puder hypar, clica aí e hype o vídeo. E é nóis, tá? Fui, falou e até mais. Falou!